vem já. Bom. Aqui para vocês é mais recorrente, dor no joelho, dor no ombro, dor no lombar. Rapaz, na verdade é os dois. Né? Quando não é de 10 atletas, metade e metade sempre estão se lamentando, né, de dores. Não, a dor cara, é o dia a dia. E aí, Renata, como é que é para vocês? Aqui é mais lombar e ombro. O pessoal reclama bastante de ombro. Joelho é menos, só que, como eu falei, não sei se você vai recordar, na última aula eu comentei que uma das nossas alunas rompeu o ligamento no salto na caixa, né? Na verdade, a gente participa de alguns campeonatos aqui da região. Aí elas estavam em preparação para o Rhinos Games, não sei se você já ouviu falar. E ela treinando a prova, saltou na caixa, quando foi descer, o pé ficou na caixa, aí rodou Entendi. o joelho, aí teve rompimento, ela fez a cirurgia agora, né, e Sabe que ligamento que ela rompeu? foi o cruzado anterior Ah. e o lateral, só que fez cirurgia só do cruzado anterior, colateral medial, Foi desculpa. com o lateral medial, né? Ela Normalmente é os rompeu o dois. cruzado anterior e o colateral medial, só que só fez a cirurgia só precisou ser feita no anterior, cruzado Aham. anterior. Então O não foi outro completo o medial. Não, e eles, durante o processo pré-operatório dela, ela acabou tendo recuperação, né? Teve uma boa recuperação do medial, o colateral medial. Então, Entendi. Ela acabou só fazendo o LCA mesmo. isso, O box jump era o box jump over, né? isso, box jump over. E durante essa competição também teve uma outra aluna nossa que também teve a mesma lesão que a dela e menisco. Ah, Só que essa ainda não fez a cirurgia. entendi. Mas vai operar a princípio. Vai sim. Porque o médico falou que como elas são, tipo assim, bem ativas, Aham. né? O ideal seria fazer a reconstrução de ligamento para posterior, né? Não ficar sofrendo com isso e tal. Aí foi. Já vou aproveitar esse gancho já, Renata, pra gente começar a poder iniciar nossa aula. Seja bem-vindo, Rodrigão, que tá na última aula também. Ligamento cruzado, hoje, tá? Se o cara... Pra gente, né? CrossFit aqui, a maioria dos atletas, hoje não se tem mais aquela obrigatoriedade de operar, tá? Porque o ligamento cruzado ele vai participar muito, a gente vai conversar isso daqui para frente, mas o ligamento cruzado ele participa muito nessa estabilização do joelho. Só que o processo de cirurgia, né, às vezes ele acaba sendo tão invasivo que não necessariamente ele precisaria, o pós-operatório acaba sendo muito mais judiado, né? Então, hoje, por exemplo, já se testaria primeiro, principalmente se você não faz esportes de pivoteio, então não tem pisar e girar, né? Igual futebol, basquete, handebol, esporte de quadra, enfim, que você não tem esse pivoteio, se testa primeiro um tratamento conservador, por pelo menos 6 meses a um ano, e caso não se tenha uma resposta benéfica, aí sim aí tem a indicação cirúrgica, né? Uhum. Porque de 6 meses a um ano ainda o cara pode ter o próprio ligamento, ele pode recuperar, talvez se não for uma ruptura completa, ele pode até recuperar, e o próprio corpo, usando as musculaturas, pode acabar suprindo a falta desse ligamento. Então, nem sempre a operação é o mais indicado, principalmente se ela, lógico, né? Se ela é corredora, se ela tem todo um contexto envolvido, tudo que tem que avaliar o contexto, né? Mas hoje se testaria primeiro, seria legal testar primeiro um tratamento conservador. Então, meninos, vamos lá. Sejam muito bem-vindos à Liga dos Treinadores. Essa é a turma SNET, a nossa primeira turma da Liga dos Treinadores. Aí hoje o tema que a gente vai trabalhar é joelho. A gente vai começar primeiro fazendo uma breve revisão da anatomia do joelho, ou das estruturas do joelho, exatamente para que a gente possa estar todo mundo alinhado na mesma conversa, né? E aí depois a gente vai dar sequência nas principais recomendações para quem tem dor no joelho e depois a gente abre para vocês poderem trazer os casos de vocês, fechou?
Então, meninos, vamos lá. Articulação do joelho, complexo articular do joelho. Ele tem esse nome complexo articular porque dentro da anatomia, quando uma cápsula articular ela envolve mais articulações, então, por exemplo, o cotovelo, que eu tenho a articulação do ombro, do húmero com o rádio, tenho do húmero com a ulna e tenho da ulna com o rádio, eu tenho 3 articulações, mas envoltas na mesma cápsula. No joelho continua a mesma estrutura. Então eu tenho a articulação do fêmur com a tíbia, fazendo a articulação do joelho em si, mas eu tenho a articulação também do fêmur com a patela, fêmur patelar, tenho a articulação da tíbia com a fíbula também, fazendo a tíbio fibular proximal, e todas essas articulações ficam dentro do teu joelho, dentro dessa cápsula. Por isso que a gente chama de complexo articular do joelho, tá? Ele é formado, então, como eu falei, por esses 4 ossos, né, basicamente. Então, o fêmur, o osso da tua coxa, a tíbia, que é a tua canela, a fíbula, que é outro osso da tua canela que fica pro lado de fora, e a patela, ou conhecida para os íntimos como rótula, no nome mais antigo, tá? Todas essas estruturas, elas trabalham para poder movimentar, e os principais movimentos do joelho são de flexo-extensão, então de dobrar e esticar, né? É uma articulação gínglimo, né? Para quem lembra da anatomia lá atrás, né? Mas ela também tem movimentos de rotação, então você consegue, por exemplo, rotacionar o teu joelho para dentro e para fora, né? Então você consegue ter esse jogo. E quem é responsável por esse movimento é o posterior de coxa, puxando e trabalhando desse jeito aqui, certo? De ações no teu joelho. Então o teu joelho faz flex extensão e faz esse pivoteio, né? Esse giro no próprio eixo, tá? Tudo isso para poder movimentar e fazer o teu caminhar. É uma articulação extremamente importante quando a gente fala de membros inferiores. Ela sofre muito porque se a gente retraz o conceito joint by joint, que é um conceito, vocês podem até pesquisar depois, eu mando lá no grupo para vocês, tá? O conceito joint by joint, ele é um conceito mais simplista, eu falei sobre ele na aula de ombro, que é a nossa primeira aula. Caso você tenha perdido, eu mandei os links lá no grupo, posso mandar depois de novo também, mas eles estão todos no canal do YouTube do Pergunte ao Físio, então você consegue assistir as aulas depois de novo. O conceito de joint by joint, ele fala sobre cada articulação do teu corpo, ela tem uma função específica. Ele é um conceito bem simplista, mas ele consegue dar um bom norte pra gente que trabalha com CrossFit, para você poder entender um pouco mais sobre a dinâmica das articulações, né? O teu corpo, ele funciona todo conectado. Então, quando a gente vem de baixo para cima, o teu tornozelo, por exemplo, ele precisa entregar mobilidade. O teu tornozelo, ele precisa ser móvel. O teu joelho, ele precisa ser estável. O teu quadril precisa ser móvel. A tua lombar precisa ser estável. E dentro desse conceito, o conceito de estabilidade, então dentro do conceito joint by joint, a ideia, o termo estabilidade é definido como a capacidade da articulação de conseguir manter a estrutura, de conseguir manter a estabilização daquela articulação. Então, a capacidade do teu cérebro, né, conseguir manter a estabilização daquela articulação independente de forças externas. Ou seja, se o teu joelho ele precisa ter estabilidade, normalmente quem vai entregar essa estabilidade para ele são as articulações próximas a ele, que tem que ser articulações móveis. Então, o teu tornozelo e o teu quadril. O teu joelho, ele tá ali no meio e ele sofre interferência direta, e na grande maioria das vezes as alterações que você ou o teu aluno apresentam no joelho estão ligadas a alterações em articulações próximas, como tornozelo e quadril. Na grande maioria esmagadora das vezes, o quadril, tá? Quando a gente fala sobre estabilização, a gente entende sobre músculos, e os músculos são os principais responsáveis por absorção de impactos, são eles que garantem que tudo vai funcionar da maneira que tem que funcionar. Quando quando o teu aluno traz esse conceito para ti, falando assim, ó, cara, tem muita dor no joelho, eu sempre tenho muita dor no joelho. Normalmente, esse cara também é um cara que tem membros inferiores, então as pernas deles muito fraca. Exatamente por quê? Porque a musculatura, ela supre
ela cria essa estabilização, uma musculatura muito forte, normalmente também está associada a alguém que se movimenta bem, a alguém que já está alguém que já treina todos os dias. E se esse cara te traz essa relação de dor, normalmente a dor ela vem como um sinal de que algo não está acontecendo da maneira que deveria acontecer, né? Então a dor ela sempre vai ser ou deve ser percebida como um sinal do teu corpo, um sinal do corpo do teu aluno, avisando para ele assim, ó, cara, por esse caminho não dá. Mas ela é algo bom, a dor é algo bom. Você precisa sempre olhar para isso e você tem que trazer isso para o teu aluno. A dor é algo bom, é algo que o corpo dela está avisando, o corpo dele está avisando de que naquele caminho não é o ideal. A gente precisa testar outro caminho, tá? Então, se esse cara começa a te apresentar dor no joelho, você vai, como você segue o conceito joint by joint, você vai levar em consideração as articulações mais próximas a ele. E aí a gente vai vendo tornozelo, a gente vai vendo quadril, vai vendo como esse cara se movimenta. Quando a gente chega no quadril, que a gente vai ver que esse quadril dele, ele vai depender muito da funcionalidade desse quadril. Então, o quadril do cara, ele tem que ter rotações para dentro e para fora, né? Ele tem que fazer uma boa flexão, ele tem que fazer uma boa extensão. Como os músculos que envolvem o joelho, em sua grande maioria, são originados, têm a sua origem lá no quadril, então também a fraqueza de quadril influencia diretamente na estabilização e na fraqueza do joelho. Por isso, quanto mais forte o quadril, mais forte a coxa, quanto mais forte a coxa, mais saudável o joelho. Então esse é o caminho que você vai começar a olhar e é isso que tu vai explicar para o teu aluno. Você precisa mostrar para ele que para que ele consiga é, ter mais conforto, reduzir a dor dele, ele precisa fortalecer a coxa. E é por esse motivo que ele não pode deixar de agachar. Ele precisa agachar, mas ele precisa agachar dentro do que ele consegue fazer. Faz sentido? Então, seguindo nessa linha lógica, então a gente viu os ossos que envolvem o joelho, a gente entendeu esse conceito de mobilidade e estabilidade. Quando a gente pensa nos músculos que envolvem esse joelho, então a gente tem o quadríceps, que é a musculatura da coxa na parte da frente, certo? Formada por 4 músculos: vasto medial, vasto lateral, reto femoral e vasto intermédio, que fica lá por dentro. Por trás, você tem também a musculatura de posterior de coxa, então isquiotibiais, né, para os íntimos, dividido em bíceps femoral, cabeça longa e curta, que fica mais para fora, e o semitendinoso e semimembranoso que fica mais para dentro. Eles formam um V, saindo daqui de cima do quadril e se inserindo na tíbia atrás do joelho. E são eles os responsáveis por ficar brincando desse jeito com o teu joelho, que permite essa rotação. Então, é por isso que quando o teu posterior de coxa está nessa posição, essa musculatura aqui puxa, tu consegue trabalhar esse giro, né, da tua perna. Então esse controle ele acontece através da musculatura de posterior de coxa. Mas também, funcionalmente falando, quem entrega muita estabilidade, então esses músculos que eu falei agora, músculos da coxa, eles fazem esses movimentos básicos do joelho. Mas quem entrega realmente estabilidade para o joelho são as musculaturas do quadril, principalmente as musculaturas abdutoras, os músculos que abrem o quadril. E aí a gente está falando principalmente de glúteo, glúteo máximo, glúteo médio, alguns rotadores internos, alguns rotadores externos mais profundos, como piriforme, gêmeo superior e inferior, músculos que fazem parte desse conjunto pequeno, mas que interfere diretamente. Quando, por exemplo, esse teu aluno ele não apresenta uma boa força de glúteo, tu olha para ele de lado, tu vê que ele tem aquela bunda negativa, e ele já tem um histórico de dor no joelho, você precisa prestar atenção e você precisa estar de olho, porque exercícios de alto impacto ou exercícios de muita potência vão exigir do joelho dele, e a tendência é que doa, tá? Então, você já tem que ficar de olho, principalmente se tu bate o olho no cara, tu vê que ele é muito magrinho, a coxa não tem volume, ele já te chega falando que ele já teve dor em outros episódios, já teve episódios de dor em outro momento, então é importante que você já esteja atento e haja antes que essa dor comece a aparecer, tá?
Quando a gente vai pensar em movimento, então, o glúteo ele faz essa função de empurrar o joelho para fora, né? Então, quando eu estou olhando o movimento desse caminho aqui, não sei se eu estou aparecendo, se eu não estiver aparecendo, já que não. Ó. Então, quando eu vou agachar, que eu vou realizar o meu movimento, o glúteo é ele que vai fazer essa rotação para fora, essa rotação externa de quadril, tá? Então, é por esse motivo que tu pede, quando tu vai dar a tua aula de agachamento, que tu pede para o teu aluno empurrar o joelho para fora. Não é só porque é mais bonito, tá? Mas é porque, principalmente, empurrar o joelho para fora faz com que, na hora que ele faz isso aqui, esse movimento para fora, ele ative o glúteo. O glúteo esteja mais engajado. E um glúteo mais engajado da hora do movimento também garante mais estabilidade para o joelho. Então ele tem uma estrutura de quadril mais firme, tá? E quando a gente tem uma estrutura de quadril mais firme, o teu cérebro, ele percebe. Não sei se vocês já andaram em cima de uma cama elástica ou em cima daquelas negócio de ar, assim, sabe aqueles brinquedos de criança inflável? Que tu vai andar em cima, assim, parece que tu anda meio duro, assim, meio estranho. Isso acontece porque o teu cérebro, ele percebe, através dos mecanorreceptores, e aí a gente está falando de órgão-tendinoso de Golgi, a gente está falando de mecanorreceptores interarticulares, ele percebe todas as variações e estímulos que o ambiente entrega para ele. E quando o teu cérebro ele percebe instabilidades, que seria aquele piso inflável, ele começa a contrair. Por que que ele contrai? Ele contrai os músculos para te proteger. Porque ele percebe que aquilo lá está num ambiente instável, então quanto mais instável, mais contração ele responde para poder te sustentar e garantir que você, por exemplo, não vai luxar o teu quadril, a tua articulação. E quando você faz uma rotação externa de quadril, dentro da tua articulação, pensa que a tua articulação ela funciona desse jeito assim, ó, tá? Então aqui tu tem o teu fêmur, né? E aqui tu tem a tua cápsula. Então, minha mão é o fêmur e a camiseta é a cápsula articular. Por mais forte que eu prenda isso aqui, ele sempre vai ter folga. Ele sempre fica solto. Quando o teu aluno ele vai fazer a rotação, ele faz isso aqui, ó. Ele, ele prende, ele cria esse torque. E esse torque aumenta a congruência, ele aumenta a conexão entre o osso do quadril e o fêmur, e isso passa um sinal para o teu cérebro de que aquela articulação é ou ela está mais estável. Quanto mais estável, maior é a amplitude permitida pela articulação. Então, talvez o teu aluno ele não consiga quebrar a paralela, não porque ele não tem flexibilidade para isso. Talvez porque o cérebro dele não consegue perceber a estabilidade e por isso ele trava o movimento. Então, é importante que você observe esses detalhes e cobre esses padrões de movimento mais eficientes para que ele possa desenvolver essa habilidade e ganhar no longo prazo, entendeu? Então, é através disso que você vai conseguindo observar o teu aluno e dando os feedbacks para ele, para que ele possa progredir, tá? Então, compreendendo essa função de joelho, entendendo essa função, isso aqui é uma explicação mais rápida, mais básica, para você poder compreender um pouquinho mais e tá, a gente poder falar a mesma língua. A gente vai falar agora das principais ou as mais comuns alterações que o teu aluno vai trazer para ti, né? Então, eu vou trazer para vocês o que a gente aqui no Box atende com mais frequência. Primeiro ponto, condropatias ou desgaste de cartilagem de patela, tá? Então, toda vez que teu aluno trouxer esse assunto para ti, condropatia, condromalácia, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. Desgaste, tudo a mesma coisa. Falou de patela, desgaste de patela, é tudo a mesma coisa, tá? E não é algo que você precisa se preocupar, assim, num nível mais absurdo. Por quê? Porque todo joelho que vive, que anda, que tem família, que já correu, que já fez coisa, cara, é gasto, pô, é gasto. O joelho, ele foi feito para ser gasto, tá? Ele foi feito para ser usado. Por exemplo, se tu pegar, ele já tem estudos que mostram que se tu pegar
pessoas acima de 40 anos e fizer ressonância magnética do joelho deles, eles vão apresentar algum tipo de alteração e desgaste na patela e no menisco. Então, esses desgastes, eles são comuns de acontecer. Se começa a ter dor, é porque a musculatura não está conseguindo sustentar. Então, lembra que a gente comentou no começo da aula que a musculatura faz esse papel de absorção de impacto? Quando o teu aluno ele tem um grupo muscular de coxa muito fraco, então quadríceps de um volume pequeno, isquiotibiais de um volume pequeno, glúteo de um volume pequeno, o correr, por exemplo, o saltar, movimentos de impacto, a batida, o salto, incomoda ele não porque o salto é um problema, incomoda ele porque a musculatura não consegue dissipar essa energia. Pensa que toda vez que tu bate, é igual bater na água. Tu bate na água, ele gera uma série de ondas que vai se perpetuando e vai seguindo até o final. O impacto com o solo é a mesma coisa. Quando o teu aluno pisa no chão, esse pisar, ele vem subindo. Só que quem dissipa essa energia, quem vem dissipando são os músculos. Quanto mais músculo, mais lugar para dissipar. Só que se essa musculatura é muito fraca ou ela é de um volume muito pequeno, esse dissipar, ele acaba não sendo muito grande. Então, quando essa musculatura fadiga, esse impacto acaba sendo maior dentro da articulação. E aí eu vou começando a sobrecarregar meu joelho, e aí esse cara corre e depois ele começa a te relatar com dor, tá? Então, o primeiro ponto é, tu precisa, se ele começa a aparecer para ti, se ele traz esse feedback para ti que ele tem um problema de joelho, que é um desgaste articular, a primeira coisa que você vai ter que observar é ele tem força de quadríceps, ele tem força de coxa, a coxa dele é volumosa. Se não é volumosa, ele precisa ganhar força, tá? Segundo ponto que tu vai observar é o padrão motor do agachamento dele. Quando você vai agachar, um dos pontos. Alguém aqui, levanta a mão para mim aí, se alguém aqui já leu pelo menos a apostila de level 1 e de level 2 da CrossFit. Levanta a mão aí para mim. Só que já fechou. Ô, Sócrates, tu tem o level 1 ou o level 2? Renata lendo 1. Tá sem som, Sócrates. Tá sem som. A gente tem, mas o método, o rapaz que elaborou, né? Ele fez o 1 e o 2, e aí ele está fazendo agora um método dele, que é a MyFit. E assim, Entendi. ele só acrescentou algumas coisas que a CrossFit não falou. Então ele deixou Uma lacuna. a linguagem mais clara para o nosso dia a dia. Entendi. Então, assim, dentro do level 1 e do level 2, um dos pontos que a gente trabalha muito, mas principalmente no level 2, são os padrões motores, né? Então, os recrutamentos universais de movimentos funcionais. E uma das questões importantes aqui é o manter no plano frontal. O plano frontal é o que divide o teu corpo em anterior e posterior. Então, tu sempre vai olhar ele de lado. E aqui para o teu aluno que tem dor anterior de joelho, tá? Então, de novo, seja condropatia, condromalácia, seja desgaste na patela, ou até mesmo uma tendinite de quadríceps. Normalmente, esse cara também apresenta esse padrão motor aqui, ó. Quando ele vai fazer o agachamento, tá? Então, lembrando que o plano frontal, ele me divide, vem aqui na linha da orelha, ele divide exatamente igual entre frente e trás. E ele vai agachar, ele normalmente vai ter esse padrão onde o peso dele tende a ir para a frente, onde ele se desloca para frente. E isso aqui, ó, até se você está aí assistindo, quiser fazer o teste, se você pegar e jogar todo o teu peso para cá, ó, para frente, tu vai perceber que aumenta muito a demanda de contração da coxa, de quadríceps, aumenta muito a pressão na parte anterior do joelho. Só que esse cara, se ele já tem um desgaste na patela, se ele já tem esse feedback para ti, ele já te deu esse feedback, você como treinador precisa estar de olho para você poder ajustar esse padrão. E é fundamental para que você consiga dar segurança para ele, tá? É um ajuste muito simples. Você bota. Eu até fiz um vídeo para isso no Instagram esses dias. Você precisa ensinar ele a jogar o quadril para trás. Esse agachamento onde o joelho demora para avançar a ponta do pé,
garante que ele consiga se manter no plano frontal. Se ele só vem caindo para frente, o peso se move para a ponta do pé, percebe como o ombro avança ao meio do corpo, e aqui eu tenho uma sobrecarga muito alta para o joelho. A hora que eu jogo isso para trás, eu consigo aumentar o recrutamento de glúteo, aumento o recrutamento de posterior de coxa. E assim eu tiro esse estresse da articulação do joelho. Faz sentido? Se fizer sentido, Sim, manda sim. também. Hoje, um exemplo que eu dou, eu sempre, quando tá fazendo agachamento, ou back ou front, eu peço para eles, eu boto uma caixa, alguma coisa assim parecida, para eles só encostar e voltar, para eles começar a entender, né, o padrão que eles têm que fazer, para poder para poder eles encaixar melhor as articulações. Eu gosto muito da ideia de bloquear o joelho, só que isso já era, às vezes, um problema. Primeiro que existe uma crença muito grande, existiu durante muito tempo essa crença que o joelho não podia avançar a ponta do pé no agachamento, tá? E a gente sabe muito bem que a gente trabalha com treinamento funcional, a gente sabe que isso já é mito, isso não tem problema mesmo, porque senão tu não ia conseguir pegar uma panela embaixo da pia, tu não ia conseguir fazer nada. Então, o joelho ele precisa sim avançar a ponta do pé. Essa é uma skill, Sócrates, que eu gosto muito, mas ela vai depender de quem é esse teu aluno. Por quê? E era esse o ponto que eu queria entrar agora, tá? Quando você faz esse agachamento onde você não deixa o joelho avançar a ponta do pé, você bloqueia ele, né, de certa maneira, ele vai conseguir jogar o quadril para trás, ele vai aumentar essa demanda, só que o que vai acontecer? Aí tu vai ter que ver se o teu aluno consegue suportar isso. Se eu boto esse step aqui, ó, para ele bloquear meu joelho, então eu boto, não sei se vocês conseguem ver a ponta do meu pé aí, mas eu boto a ponta do meu pé bem no step, e aqui eu vou começar a agachar. Meu joelho, a hora que ele bater no step, para eu continuar descendo, eu vou precisar jogar meu quadril para trás, o que é ótimo, mas eu também preciso muito mais de flexão de tronco. Você consegue perceber? E nesse momento que eu preciso de mais flexão de tronco, tem um bom recrutamento de glúteo aqui, cara, eu sinto que a minha posterior está mais ativa, porém, eu aumento absurdamente se eu tenho uma carga, por exemplo, de back ou de front, eu tenho um aumento absurdo da demanda para eleitores de coluna, principalmente a musculatura inferior de eleitores de coluna. Então eu tenho que ter um jogo de cintura para conseguir trabalhar com esse cara sem que ele sobrecarregue a lombar. Porque é muito comum isso. A hora que ele vai ajustar essa posição de joelho, ele joga muito a bunda para trás e aí ele começa a sentir a dor lombar. E se ele já é um cara que sente o joelho por uma fraqueza de cadeia posterior, é bem possível que a sobrecarga, esse aumento abrupto agora para eleitores de coluna, também traga dor lombar nele. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande. Então eu preciso ensinar para ele, Sócrates, e uma das maneiras que eu gosto de trabalhar é conseguir mostrar para ele que ele precisa iniciar o agachamento jogando a bunda para trás. Mas eu preciso permitir que ele consiga encaixar exatamente como tu falou, para ele conseguir ter o encaixe articular mais natural para ele, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho um membro, eu sou 2 metros de altura, então as minhas articulações, meu fêmur é muito mais longo, tem um tronco mais alongado, então as posições elas são muito grandes, as alavancas são muito grandes, né? Então, se eu vou fazer um bloqueio, por exemplo, do meu joelho para ele não avançar a ponta do pé, meu agachamento vira um good morning, entendeu? Então é importante que a gente tenha esse jogo de cintura e consiga ajustar esse padrão para que esse cara faça o agachamento recrutando, entenda que ele precisa jogar o quadril para trás, mas que lá no final ele vai precisar descer para ele poder reajustar a posição de tronco e não sobrecarregar a lombar, senão eu tiro um problema e crio outro, né? E aí isso me dificulta um pouco, tá? Faz sentido? Deu para entender? Deu para entender. Lembrando que o que a gente faz no piso preto, ele não tem uma receita de bolo, né? Então, o que funciona para um, às vezes não funciona para outro. É importante que você tenha clareza do porquê. E a ideia dessa liga é a gente entender exatamente o porquê das coisas. Então, entendendo que dores anteriores de joelho normalmente são associadas a uma fraqueza de cadeia posterior, tu entendendo disso,
Agora tu sabe que qualquer skill que tu usar para esse cara fazer o agachamento com um maior recrutamento de cadeia posterior, até mesmo, por exemplo, se tu bota um elástico no joelho dele, o elástico no joelho dele em volta, pede para ele empurrar o joelho para fora, isso vai aumentar o recrutamento de glúteo e tende a também reduzir a dor do joelho dele. Então são várias mecânicas que tu pode buscar para poder ajudar nesse processo, certo? Dor anterior de joelho acaba sendo uma causa bem comum, principalmente em mulheres acima de 30 anos. Tá? Esse vai ser o teu perfil mais clássico para dor anterior de joelho. De novo, dor anterior de joelho entende-se qualquer tipo de alteração na frente do joelho. Então, pode ser na patela, condropatias, condromalácias, como eu falei, pode ser uma tendinite de quadríceps, uma inflamação de quadríceps, pode ser uma inflamação de tendão patelar embaixo, pode ser uma rufite, e aqui embaixo do tendão patelar, bem no finalzinho dele, a gente tem uma gordurinha aqui na lateral. Não sei se eu consigo, não tá dando para ver no vídeo aí, mas bem nessa regiãozinha aqui, ó. Se tu apertar, tu vai ver que ele é molinho, tá? Nessa região aqui tu tem a gordura de rufa, tá? E ela também pode inflamar, mas normalmente a etiologia, né, ou a causa dessas inflamações são as mesmas, vem tudo no mesmo lugar. É essa sobrecarga para a cadeia anterior por falta de ativação da cadeia posterior durante a execução do agachamento. Faz sentido? Vocês entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, a gente já vai pro próximo cara. Então vamos lá. Segundo ponto, lesões de menisco. Lesões de menisco. Quem atendeu já, ou já pegou algum aluno que tem menisco operado, já atendeu esse cara que tem uma lesão de menisco e nunca tratou. Cara, esse cara normalmente ele é um cara ali dos seus 20, 40 anos, que achava que ia ser um jogador de futebol de verdade e nunca deu certo na vida, e aí acabou tendo uma lesão de joelho, e tem um menisco ali que ele já operou, que ele teve a lesão e não operou. Normalmente é esse cara, né, que ele vem com lesão de menisco por histórico esportivo, tá? Lesões de menisco, elas vai depender muito da região onde a lesão aconteceu no menisco. Tá? Normalmente, quando tu pergunta pro cara, ele não sabe onde que é, tá? E como é que você define onde que aconteceu, onde que é a dor ou não? Dependendo de como ele sente essa dor, tá? Então, pensa que o teu menisco ele é formadinho assim por um C, tá? Então, o teu menisco ele fica aí mais ou menos esse formatinho assim, de C, tá? Aqui tu tá olhando a parte da frente do menisco e aqui tá a parte de trás do teu joelho, tá? Então, parte da frente do joelho, aqui ficaria a patela, tal, e aqui a parte de trás que ficaria a parte posterior do teu joelho. Então, aqui tu tem o corno anterior, a parte da frente, e o corno posterior. Uma lesão na região mais anterior do menisco é uma lesão que tende a doer principalmente até os 90 graus do joelho. Também influenciado por essa jogada, por essa sobrecarga de cadeia anterior, porque daí na hora que o cara começa a descer, o fêmur vai rodando em cima da tíbia e ele vai fazendo esse rodar e a tíbia vai avançando para frente também, então ele vai pressionando junto. Se a lesão é na parte anterior do agachamento, ele vai sentir na descida normalmente e principalmente acima dos 90 graus. Se a lesão for no corno posterior do menisco, ele vai sentir normalmente abaixo dos 90 graus. Então, quando ele está lá no fundo do agachamento, normalmente vai ser nessa hora que ele vai apresentar algum tipo de dor. Também pode apresentar dor em exercícios de impacto, tá? Também exercícios de impacto, como saltos na caixa, corridas, e normalmente em exercícios de pivoteio, como o caso que a Renata falou, a Renata saiu da aula, mas como a Renata falou, o caso do box jump over, que a hora que você salta, deixa um pé na caixa e faz o giro para ficar de frente para a caixa de novo. Esse pivoteio, ele acaba sendo um pouco mais doloroso para quem tem alguma alteração de menisco, tá? E como é que você lida com esse cara de menisco? Mesmo o processo da dor anterior. Coxa, fortalecimento de coxa. Quanto mais forte a coxa, melhor. Repadroniza esse agachamento, então faz esse agachamento dele ser mais ativo de cadeia posterior, ter mais ativação de cadeia posterior.
E principalmente aqui, se ele não tem a cirurgia, tá? Ele só vai precisar operar caso ele apresente bloqueio articular, tá? Bloqueio articular. Então, se o menisco, se quando ele dobra o joelho, por exemplo, o joelho trava, ele não consegue mais esticar, e se ele perde muita função, se ele não consegue mais correr, ele sente dor, ele não consegue mais correr, ele não consegue mais caminhar direito, ele não consegue mais trabalhar direito. E são essas as duas únicas orientações hoje, através de estudos, para você ter indicação cirúrgica de menisco. Caso ele não tenha essas duas alterações, bloqueio articular e dor, ele não tem a necessidade de operação ainda. Tá? Ele não tem a operação ainda. Ele precisaria testar o tratamento conservador de 6 meses a 1 ano também. Tá? Hoje já se sabe que para lesões de menisco mais simples, o resultado final entre operar e não operar depois de 12 meses é praticamente o mesmo. Tá? Eu mesmo tenho o menisco esquerdo operado e hoje eu não operaria meu menisco, não teria necessidade, certo? Então, como é que você conduz esse cara? Ele vai chegar para ti, ele vai falar que tem uma lesão de menisco, você vai falar assim para ele: beleza, tá tudo certo, lesões de menisco são comuns, pessoas têm lesão de menisco. Algumas pessoas, inclusive, têm lesão de menisco e elas não sabem que elas têm lesão de menisco porque nunca fizeram exame. E não dói, né? O que que leva a doer? Normalmente, de novo, é a fraqueza. Cara, você só sente dor especificamente, na grande maioria das vezes, né? Salvo exceções de traumas e afins, quando você vai para uma atividade que a tua musculatura não estava preparada para. Então, quanto maior for a demanda em relação ao que tu consegue fazer ou ao que a tua musculatura consegue sustentar, maior a probabilidade de você ter dor. Então, o cara que tem uma lesão de menisco, ele evita os movimentos de pivoteio, ele evita o movimento de impacto, principalmente nos primeiros 3 meses. Então ele está começando contigo agora, ele já tem um histórico de lesão, ele já te diz assim, ó, já tive uma lesão de menisco, tá? A gente aqui no box, a gente tira por pelo menos 3 meses, 90 dias, se ele vier todos os dias, óbvio, mas a gente tira esses impactos para ele ter mais segurança, ele ganhar segurança e ganhar confiança nesse joelho. Porque pensa assim, o cara que já veio, já chega pra ti te falando, cara, eu tenho uma lesão de menisco, ele já tá pensando na cabeça dele, ele já tá matutando que ele vai ter que correr, que ele vai ter que saltar, que ele vai ter que fazer peso pra cima da cabeça, que ele vai ter que agachar. Então ele já vem esperando o negócio acontecer e já está esperando que doa. Então você tira essas questões para você poder tirar também a preocupação dele. Então, ao invés de correr, ele rema, ele pedala, ele pode. Aqui, os nossos alunos, e na grande maioria das vezes, não tem problema com pulos de corda, tá? Dependendo do nível de sensibilidade, talvez ele precise adaptar a corda também, mas normalmente não tem problemas com pulos de corda. Ele troca os exercícios de corrida para ele poder se sentir melhor, ele troca os saltos por steps. Eu gosto de progredir de step na caixa e o mais rápido possível para saltitos em anilha, saltitos em steps, mas para que ele desenvolva essa questão de absorção de impacto. Tá? Quanto mais rápido ele aprende a absorver impacto, jogando o quadril para trás, absorvendo com as pernas, mais seguro e mais confortável é para ele poder saltar. Fechou? E assim ele vai progredindo e vai ganhando autonomia. O importante, independente do quadro de lesão de joelho, é que você entregue autonomia para ele. Lesões de ligamento cruzado, pra gente no CrossFit, não tem restrição, tá? Não tem restrição. O ponto é, normalmente essa lesão de menisco, ela vem, lesão de ligamento cruzado, ela vem associada a outras lesões. Como a Renata falou no começo da nossa aula, a menina no box jump over teve uma lesão de ligamento cruzado anterior fazendo box jump over. E aí o mecanismo normalmente é esse aqui, né? Ela salta, ela pisa na caixa e ela gira. Então ela tem o pé fixo, o joelho entrando em rotação interna, o que faz com que o fêmur dela abra para cá. Ou se a gente virasse para cá, vocês poderiam ver, né? Fazer pelo lado de cá que ficou mais fácil. Então, eu pisei, eu tô girando para lá, né? Então, eu vou fazer esse giro aqui, ó. O pé ficou fixo ali embaixo, eu giro, então meu joelho abre para cá e o meu joelho vai para frente. Isso aqui estressa o ligamento cruzado anterior.
que é o mecanismo que os jogadores de futebol, por exemplo, rompem o ligamento cruzado também. É o mesmo mecanismo. Então, aqui o cara vai ter uma lesão de ligamento cruzado, de colateral medial e também de, eh, de menisco. Então, tu pega esse contexto, tá? Tirando essa questão aqui, o resto tudo a gente faz muito linear. Então, as corridas são lineares, a gente não tem troca de direção, tudo é muito reto, os levantamentos são muito retos. Então, não tem problema, porque o ligamento cruzado vai estabilizar exatamente essa troca de direção. Se ele não tem, segue o baile normal, ganha força e vai embora. O negócio é entregar a função. Faz sentido? Faz sentido? Sim, sim. Show. Meninos, agora é com vocês. Querem trazer algum contexto de vocês? Algo que vocês têm vivido, algo que vocês veem no box de vocês, pra gente trazer pra cá e poder complementar e ver como é que vocês estão fazendo, como é que eu faria, pra gente trocar essa ideia? A gente trabalha muito mobilidade, né, antes dos treinos, né? Isso aí é uma norma que a gente usa em todas as aulas, com todos os professores. Uhum, A gente trabalha muito mobilidade de estabilidade, né, e mobilidade de joelho, uhum, para poder, na parede, de frente para a parede, né? E uhum, aí fazer aquele agachamento ajuda muito. A gente começa a perceber quando o aluno não tem tanta mobilidade, porque ele trava, ou então o joelho vai e leva lá para a parede, e dali ele não consegue mais, e aí a tendência é ele cair para trás. E a gente ir trabalhando isso e aí fazendo com que ele vá se encostando mais ainda na próxima parede, né? E uhum, ele começa a ganhar também até uma amplitude claro. O no, skill no da parede, cara, ele é muito legal porque ele ensina pro cara a verticalidade, né? Aquilo que eu demonstrei antes de você conseguir descer e subir paralelo ao plano frontal, né? Conseguir manter o plano frontal, é isso. exatamente essa a função da parede. E o cara cai para trás, por quê? Porque ele tá fazendo força, quando ele vai descendo, ele tá fazendo força para se manter longe, né? Então, a tendência é que ele vá descendo, ele vai colando na parede e ele começa a fazer força para ir para trás. Sim, E aí mostra que ele não tem controle entre a parte anterior do corpo e a parte posterior. As cadeias não trabalham em sincronia. Porque o que acontece? Ele faz força para se afastar da parede, mas ele não consegue ter core para conseguir manter ele colado na parede. E aí o cara começa a fazer força e ele vai caindo para trás. E o cara cai sentado, né? Então, é muito bom, eu gosto muito de trabalhar, ele sempre bota nas aulas aqui, exatamente por isso, para conseguir dar esse nível de consciência pro cara. Fora o fato de ele ser obrigado a jogar o joelho para fora, porque senão ele não consegue aprofundar, e aí vem uma série de sequências. Muito bom mesmo, senhor. Gosto e a bastante gente dessa. tem na mobilidade do adutor, né? Que a gente tem um encurtamento do adutor, do próprio ligamento, né? Que faz com que puxe o joelho para dentro, né? Uhum, E aí ele vai diminuir, já mexe também lá no tornozelo, que o tornozelo já acaba saindo do chão por conta da mobilidade, e aí vem só dificultando tudo, então a gente aí conseguir olhar, né, e ter um olhar crítico para a gente ir lá no ponto e procurar o ponto que está precisando de auxílio, né? e assim, entender que a gente não vai resolver a vida desse teu aluno em uma ou duas aulas, né? Para a grande maioria das vezes, esse cara, ele chega pra gente com 30, 35 anos, a média aqui no boxe é mais alto um pouquinho, mas ele chega mais velho pra gente. Então, tu tá falando de pegar um cara que já tem um padrão motor viciado, normalmente de outras modalidades, mais conhecido como academia convencional, e onde o cara fazia de qualquer jeito, fazia da forma que ele achava que era certa, da forma que, enfim, ele acreditava. E aí o corpo se adapta a isso, né? O corpo ele vai se ajustando àquilo que você entrega para ele. Então, essas questões de mobilidade, essas questões de estabilidade, elas estão ligadas diretamente a tudo que tu expôs ao teu corpo anteriormente. Então, se esse cara também trabalha sentado o dia inteiro, ele vai ter, tá? Por uma questão natural, tá? Só que ele vai ter um flexor de quadril mais encurtado pela posição que ele trabalha. Do jeito que ele fica sentado, ele vai ter um flexor de quadril mais encurtado. Como ele tem um flexor de quadril mais encurtado, ele tende a ter um glúteo mais fraco também, porque eles são agonista e antagonista. Então ele vai ser mais fraco também, porque ele está o tempo todo sem fazer força.
o abdômen é mais flácido, aí o cara tá o tempo todo tentando manter uma postura ali, então ele tem uma hiperatividade de musculatura de coluna, e aí esse cara é um prato cheio para não se mover bem, né? Então, o nosso papel como profissional de saúde, efetivamente, um profissional que entrega qualidade, que entrega saúde, que entrega movimento, é fazer, conseguir primeiro observar isso, né? Conseguir olhar, observar e fazer essa triagem para saber em que ponto que você vai fazer primeiros ajustes e aí progredir ele, né? Bem bom, bom ponto de vista, Sócrates. Muito obrigado. Ô, Renata, aquela tua atleta do LCA, ela já tem data de cirurgia? Então, como eu te falei, a gente teve duas, né? Aham, Uma já fez a cirurgia, tem acho que uma semana que ela fez a cirurgia, mas assim, ela retornou ao médico e ele falou assim que a cicatrização dela tá muito boa, até mais do que ela esperava, né? A gente fez bastante trabalho com ela, inclusive no último dia antes da cirurgia, eu levei ela para o box, a gente fez a aula do box, obviamente, né? Tudo adaptado ali para ela não aham. sentir dor. E a outra, ela ainda está tentando recuperar força no quadríceps, porque perdeu muita força no quadríceps e o médico falou que só opera com ela tendo mais força. É isso mesmo. É isso mesmo. É, O caminho do médico tá certo mesmo, sabe por quê? Porque o operar em si, ele vai fazer ela perder muita massa muscular. sim. Tu deve ter notado na tua primeira que operou, que ela Uhum. volta, depois que ela volta de cirurgia, é canela, joelho e canela, né? Isso. Porque a coxa ela perde muito volume muscular, exatamente porque o corpo não vê sentido em tu manter aquela massa, sendo que o joelho acabou de ser invadido, né? É, Então ele tem essa é uma resposta inibitória, tá, do teu cérebro, é por isso que acontece, tá, Renato? Uma uhum. resposta inibitória do teu cérebro protegendo aquela articulação. Como aquela articulação ela foi muito trabalhada, né? Foi muito é, invadida, vamos botar dessa maneira, como eu te falei, o cérebro ele tem esses receptores no teu corpo inteiro, ele percebe essa alteração e aí ele vai fazer uma inibição da musculatura. É como se o teu cérebro ele desconectasse aquela musculatura. E quando Uhum. ele tira essa ação, é muito rápido o processo porque ele perde o tônus. A musculatura, sabe tônus? Tônus é uma palavra, ok? Sim, sim. Show. Ele Todos os perde o tônus, e a hora que ele perde o tônus, ela murcha muito rápido. Então é importante que o cara tenha um volume muscular de coxa bom pré-operatório. E isso às vezes pode ser, Renata, até uma forma, tá, de você conseguir, não sei qual que é o teu acesso a essa moça, é o Uhum. quão próximo você é, mas você poder buscar monetizar isso, oferecer, Sim, eu oferecer fiz para um ela atendimento personal. com essa que já fez a cirurgia, ela é minha aluna também, né? Assim, de personal, atendo ela em particular. Legal, A outra, a gente é um pouco mais distante, mas assim, estou ajudando ela da forma que eu posso, que ela aceita também, né? Obviamente. Mas ela, essa que não fez a cirurgia, ela é uma pessoa que tem muito medo, então ela não suporta muita dor, isso dificulta muito o processo. A exato, que fez a cirurgia, ela está disposta a voltar a qualquer custo, ela quer tentar, mesmo sentindo dor, igual tá uma semana de cirurgia, se eu não estiver enganada, uma semana ou 10 dias, e ela já tirou a muleta, não vai andar de muleta mais, mas assim, está respeitando o processo, mas uhum. está, tipo, tentando seguir apesar da cirurgia, sabe? Aham, aham, tentando buscar, né? Isso. E a gente Então, assim, sabe, desculpa te cortar, a gente sabe que, na verdade, a grande maioria das pessoas é mais semelhante a essa que não operou do que em relação ao que operou, né? As pessoas têm muito medo. Até postei hoje nos stories essa questão. Então, você conseguindo entregar, mostrar para ela isso que eu te falei agora, essa questão, o porquê que ela precisa ganhar força, a função disso, por que que vai valer a pena do pós-operatório dela, quanto mais conexão, quanto mais ela tiver forte de coxa, mais rápido é o pós-operatório dela, e que, infelizmente, vai doer, é um processo, né? Mas ela precisa entender, porque assim, ó, quando ela tem medo daquilo que ela não conhece, tá? E a gente tem um histórico muito grande da medicina de que não pode doer de jeito nenhum, que a uhum, dor é algo ruim. E na verdade, a dor ela é excelente para ela poder
graduar e entender. Uhum. Então, não sei se você viu, não sei se você estava na outra aula, né, da escala de Tá. dor. Então, a escala de dor para ela é fundamental, para ela conseguir compreender como que ela vai, até quanto de dor ela pode sentir. Uhum. E isso começa a dar mais confiança. Então, você trocando essa ideia com ela, trazendo esse respaldo para ela, você, como profissional, vai passar muito mais segurança para ela. Sim, sim. Certo? E, Otávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, pelo menos dentro do box que eu trabalho, eu vejo que o nosso trabalho em relação ao grupo posterior, a glúteo mesmo, específico, é bem pouco. Seria interessante a gente estar oferecendo aí, de repente, um trabalho maior de posteriores, porque, tipo assim, no cross em si, a gente vê muito deadlift, né, que é o que trabalha a cadeia posterior, e rip raises, né, que é a elevação de quadril. Aham. Só que eu acredito ainda tá sendo baixo o volume em relação à quantidade que a gente treina quadríceps, né? Se for Uhum. olhar todos os exercícios, a gente treina bastante quadríceps praticamente, né? Quase todos, né? Mas assim, seria interessante fazer um oferecimento, ou você acha que não? Que assim, geralmente os exercícios que são trabalhados dentro do box durante o treino são suficientes para fortalecer em relação à proporção? Porque muitas vezes as mulheres, principalmente, são preocupadas em treinar muito o quadríceps, né? Que é o quadríceps marcado. Aham. E a gente brinca na educação física, né, que são os músculos que você mostra e os músculos que você não mostra. Então, você treina Isso. muito, homem treina muito peito, homem treina muito bíceps, mulherada treina muita coxa, o que Sim. fica para trás ignora, porque ela não vê, né? Então, assim, eu não vejo. Hoje, por exemplo, eu vou te trazer a nossa realidade aqui, tá? Uhum, Eu não boto mais do que esses dois exercícios que tu trouxe, que é o hip thrust, né? O hip raises que tu botou, uhum, e o deadlift. Eu acho que eles são fundamentais, são essenciais. Por quê? Qualquer movimento que tu fizer abaixo da paralela, tá? Ele vai ter um recrutamento maior de cadeia posterior, uhum, tá? Então ele vai ter. O que que acontece? É como você faz, ou como você faz o teu aluno aprender a usar essa musculatura posterior, a ter consciência dessa musculatura posterior. Então a gente não bota exercícios, por exemplo, isolado, mesmo porque não é o que o CrossFit prega, né? uhum, CrossFit são movimentos funcionais, são movimentos multiarticulares, então a gente não usa exercícios isolados. Agora, tu pedir pro teu aluno, na hora do agachamento dele, estar consciente em subir apertando o glúteo, por exemplo, tá? Faz ele pausar lá embaixo, pede para ele empurrar o joelho para fora, sobe apertando a bunda, tu consegue aumentar a consciência dele em relação a esse grupo muscular, em relação à função desse grupo muscular, sem necessariamente fazer um exercício isolado, né? Então você uhum, consegue pegar num exercício multiarticular, aumentar o nível de consciência dele, então aumentar o foco dele em relação ao grupo que tu tá querendo. Entendeu? uhum, Por exemplo, é dessa maneira que eu trato os meus alunos de dor de joelho e de lombar. Eu não pego mais exercício ou outros exercícios. Eu uso os exercícios do cross, que são os exercícios que ele pratica, né? Que ele tá fazendo já. E eu peço para ele fazer aqueles exercícios, só que agora com a consciência em outro lugar. Agora a uhum. consciência onde eu quero. Faz sentido? Tá, faz sentido. Sentido? Obrigada. Então aí tu tem uma boa ferramenta, né? Uma boa jogada para poder até valorizar a tua hora aula, para você poder usar isso como ferramenta para ganhar mais dinheiro, né? Porque a aula do boxe realmente paga pouco, né? Então a gente conseguir encontrar ferramentas para mostrar um serviço de qualidade, para mostrar um serviço realmente que transforma, é nessa hora que tu valoriza a tua hora. Fechou? Obrigada. Valeu, valeu, valeu. Ariel, mais alguém com alguma dúvida? Se quiser fazer uma pergunta aí, fica à vontade. Então, tá bom. Então, fechamos por hoje, galerinha. Muito obrigado. Vocês têm alguma sugestão de tema para a próxima aula? Algo que vocês gostariam de conversar? Algo que aflige o coração de vocês? Que vocês gostariam de perguntar? Lombar, talvez? Para a Como é que é? próxima aula? Lombar para a próxima aula? Pode ser? Pode ser. Vamos trabalhar lombar. Trabalhar lombar, que foi o tema, inclusive, do 0800 essa semana. Vamos falar sobre lombar, então, próxima aula. Como que a gente lida com alunos com dor lombar? Esse tema é legal, cara. Esse tema é legal pra cacete. Legal mesmo. Fechou, meninos. Muitíssimo obrigado. Um prazer inenarrável. Tamo junto.
Valeu pela presença de todo mundo. Vejo vocês na semana que vem, às 2h30. Ok? Até quinta que vem. Valeu, galera. Fechou, a Tamo gente que junto. agradece. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.